Salve, salve, amante da língua portuguesa! Aqui quem fala é o professor Marcelo Ribeiro. Vamos com tudo. Mais uma aula aqui voltada para você que vai fazer o concurso da Polícia Penal do Ceará. Hoje, em especial, nós vamos trabalhar pegadinhas da Banca Idecam. Vou mostrar aqui para você, vou apresentar, você vai ficar bisurado, porque quando ela vier com esse tipo de pegadinha, você não vai cair. Ah, Marcelo, são as questões mais recorrentes? Também. Vou trazer questões recorrentes dentro desses assuntos. Mas o nosso foco aqui não é trabalhar só com os principais pontos. O nosso foco aqui é como não cair em pegadinha. Quais são as principais pegadinhas, as principais cascas de banana? Nós vamos destrinchar isso aqui. Eu vou apresentar a vocês, tenho certeza de que a partir de hoje, o seu percentual, naquelas questõezinhas que você acha, Marcelo, pelo amor de Deus, essa questão aqui, eu nunca consigo acertar. Ou então, eu estou na casa dos 80, 70, 80% de acerto, não saio disso. Na parte de português da Idecam, o que é que eu vou fazer? Nós vamos dar o direcionamento aqui, eu vou apresentar só pegadinha para você e com certeza você vai conseguir aí sair da melhor forma possível, tá certo? Você que nos acompanha pelo YouTube, você tem uma missão, que é o seguinte: compartilhe a nossa transmissão, envie aí para os seus colegas, deixa o like também, logo abaixo, se esta aula for positiva para você, acredito que vai ser sim, deixa o seu comentário, ok? Você que é nosso aluno na plataforma, você que é assinante Objetivo Concursos, você sabe, todas estas aulas aqui estão à sua disposição. O meu bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei em que momento do dia que você vai estar assistindo a esta nossa aula, mas estamos aqui firmes e fortes com um único propósito, que é levar a você as principais pegadinhas da Banca Idecam. Tranquilo? Show? Massa demais, Marcelo. Hoje nós vamos trabalhar com base aqui na Banca Idecam. Lembrando sempre, é sempre muito bom colocar aqui à sua disposição que nós temos o Rota, tá? PPCE, falou em PPCE, você sabe, falou em Objetivo Concursos. Nós temos o Rota, ó, Rota 360, Rota 360, chame como preferir. Aqui está para você, QR Codezinho na tela. Para quê, Marcelo? Para que você conheça o principal material pensado aí na realização desse concurso da Polícia Penal, ok? Então, se você ficou interessado, é só o seguinte, só escanear esse QR Code e vir fazer parte aqui também da Tribo Objetivo, certo? 10 vezes de R$ 129,70, esse é o valor do Rota hoje. Lembrando que se o edital vier a sair, este valor, obviamente, ele deve subir. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui a nossa aula. Eu vou colocar aqui para você o nosso materialzinho. Deixe-me só um instante. Foi na sua tela. Tranquilo demais, tranquilo demais. Na sua tela, questão de número 1. Vamos lá, vamos trabalhar então com as pegadinhas da Banca Idecam. Questão de número 1 na sua tela vai dizer o seguinte, ó. Questão de número 1 diz o seguinte. Vamos lá. Ó, assinale a alternativa que contém um período na construção semelhante. Deixa eu pegar o marca-texto. Com construção semelhante e a mesma classificação da oração destacada. Pronto. Parou. Marcelo, qual que é a pegadinha aqui, ó? Primeiro ponto. Ele pede, ó, com a construção semelhante, esse é o primeiro ponto, ok? E com a mesma classificação. Veja, aqui é uma casquinha de banana para aquele candidato que, ó, sabe fazer a classificação da oração, sabe encontrar o valor ali da oração, mas que no momento de visualizar a resposta não toma cuidado, né? É desavisado, não toma cuidado na hora de resolver. Então, vamos aqui ver o que é que ele vai propor. Tranquilo. Primeiro, qual o primeiro ponto? Eu devo identificar qual que é a oração, ó. Na sola, se desejava a curva graciosa da planta sutil, que se desenhava, perdão, né? Se desenhava, na sola se desenhava a curva graciosa da planta sutil, que só nas extremidades, ok, beijava o chão. Que só nas extremidades beijava o chão. Calma aí, Marcelo. Vamos lá então. Canetinha, ok. Esta é a oração. Quem é que está encabeçando essa oração? Lembrando, aqui o nosso foco é visualizar as principais pegadinhas que a banca já trouxe. Quem está encabeçando essa oração aqui é este que, ó. Eu pergunto, esse que é um pronome relativo ou este que é uma conjunção integrante? Veja, na sola se desenhava a curva graciosa da planta sutil. Aqui eu não vou colocar o qual, por quê? Porque a referenciação aqui é planta, né, ó. Ok. Então eu tenho a qual, show de bola, a qual só nas extremidades desenhava o chão.
Note que esse que, então, é substituível por o qual a qual é um pronome relativo, beleza? Beleza. Se é um pronome relativo, vem comigo. Ele introduz o quê? Oração subordinada de que tipo? Adjetiva. Correto? Correto. Aí você guarda aquela informaçãozinha. Qual que é o tipo de oração subordinada adjetiva aqui? Veja que antes do que veio pontuação. Se antes do que vier pontuação, eu estou diante de uma oração com vírgula, ou seja, explicativa. Explicativa, tá certo? Ok, Marcelo, explicativa. Com pontuação, o valor é explicativo. Tranquilo? Tranquilo. Agora, olha comigo como a pegadinha é construída. Olha a letra A. Olha aqui, ó. Ó, de repente, uma ideia passou, ou melhor, uma ideia perpassou no espírito do moço, que o fez estremecer. Veja, a oração, aqui faço remissão aqui, por óbvio, só pode ser essa, ó, que o fez estremecer. Ok, tranquilo demais. Show de bola. Aí ele quer, ó, ele diz que isso é uma oração subordinada adjetiva. Só que ele diz que ela é explicativa, correto? Correto. Veja, na prova, o examinador não grifou. Nós temos que saber identificar as orações. Letra B. Como admitir, tá aqui, ó, que um príncipe da moda não se aproveitasse, ok, a aventura do carro. Veja, não aproveitasse, que um príncipe da moda não aproveitasse a aventura do carro. Grifei. Ele diz, é uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. Ok. C. Eram, sobretudo, os debuxos suaves, as ondulações voluptuosas que tinham deixado na pelica os contornos do pezinho desconhecido. Ele diz que isso aqui é uma oração subordinada adjetiva restritiva. D. Mas aconchegava-se mais ao solo, de que recebe toda a nutrição. Ok. Ele diz que isso aqui é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Ok. E por fim, sondou o interior da coxinha que servira de regaço. Ele diz, é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Tranquilo, Marcelo. Tranquilo demais. Veja então que, se você analisar de maneira fria, a letra A, olha esse que, o que é que ele representa, ó, no espírito do moço, o qual fez estremecer. Veja que esse que de fato introduz uma oração subordinada adjetiva também. Veio vírgula antes? Veio não. Se não tem vírgula, não pode ser explicativa. Correto? Correto. Então risquei a letra D. Eu quero uma oração subordinada adjetiva explicativa. Pronto. Letra B, ó. Como admitir algo, ó? Como admitir que o príncipe da moda não atravessasse? Veja que esse que aqui é uma conjunção integrante. Se é uma conjunção integrante, introduz oração subordinada, só que substantiva. Qual que é a função? Como admitir algo, ó. Tudo isso aqui funciona como objeto direto. Então, é uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. Olha comigo agora. O que é que ele diz? Ele diz que é uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. O que foi que muita gente fez? Por isso eu estou falando, esta aula é aula de pegadinha. Eu vou mostrar para você como é que o examinador é malvado, tá? Só para entender um pouco do examinador. Muita gente foi lá e marcou a B. Mas veja, mano, note comigo, ó. Qual que é a pegadinha da banca? Quando ela quer jogar pegadinha, ela faz isso aqui. Ela coloca um item certo, mas ela não pediu aquilo. Veja, ela diz, olha, a oração da letra B, ela está dizendo aqui, ó, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Tá certo. Mas não foi isso que ela pediu. Ela pediu uma oração subordinada igual à do texto original, que é uma adjetiva de valor explicativo. Tranquilo? Massa. Então vamos passar aqui. A letra B não é nosso gabarito, não. Vou riscar, ó. Nossa, Marcelo, maldade, né? Maldade. Por isso, esta aula. Só pegadinha. Então não pode ser a letra B. Risquei, ó. Risquei. Muita gente boa caiu nisso. Olha a letra C, ó. Eram sobretudo os debuxos suaves, as ondulações voluptuosas, as quais, ok? Se coube as quais, o que é que eu tenho? Eu tenho uma oração, que é pronome relativo, né? Oração subordinada adjetiva. Veio a vírgula antes? Não. Então ela é restritiva. Porra, Marcelo, então tá certo, a letra C, né? Não, ó. Aí o cara vem e marca aqui, ó. Contente, alegre, feliz e pimpão. Letra C. Eu pergunto a você, o gabarito é a letra C? Não. De modo algum, porque a original é explicativa, boneco. Você entendeu agora a pegadinha? Sim. Além de ele querer a mesma classificação, além de ele querer a classificação, ele quer uma classificação semelhante. Então não pode ser a letra C também, não, ó. A letra C, ó, risca.
Tá errada. Ah, Marcelo, é verdade. Pelo mesmo motivo da letra B. Eu quero uma que seja semelhante à original. Verdade. Continuando. D, ó. Mais aconchegavam-se mais ao solo de que recebe toda a nutrição. Ele diz com oração de valor restritivo. Calma aí, ó. Do qual, da qual. Sim, esse aqui é um pronome relativo, ok. Mas só que note, eu tenho a figura de uma vírgula antes aqui, ó. Ela não é restritiva, ela é explicativa, então risquei. Perfeito? Agora olha a letra E. Sondou o interior da coxa, o interior, o qual servira de regaço ao feiticeiro pezinho. Ok, veja que esse que aqui está, ele pode ser substituído por o qual, a qual, tranquilamente, ok? Ou os quais, as quais, né? Se fosse plural, respectivamente. E eu tenho aqui a figura do pronome relativo, tranquilo. Se é pronome relativo, é oração subordinada adjetiva. Nesse caso, como possui a pontuação, olha a pontuação antes, ó. Como possui a pontuação, assim como o original, olha a pontuação do original, ó. Eu tenho sim uma oração subordinada adjetiva de cunho explicativo. Gabarito letra E. Maldosa a questão, muito maldosa, certo? Tem que ter cuidado. Por quê? Porque além da classificação correta, ele queria uma classificação semelhante à do texto. Show? Primeira pegadinha vencida. Vamos na 2. A 2 diz assim, ó. Na sola se desenhava uma curva graciosa da planta sutil. No excerto, observa-se a presença de determinada colocação pronominal. Parou. Ele nem falou qual que era a colocação pronominal. Então, partamos do pressuposto, obviamente, de que temos toda a condição de analisar. Vem comigo, ó. Desenhava, ó. Aqui é o meu verbo. Quem é esse cara aqui, ó? Esse C. Se desenhava, é aqui. Ah, é o pronome oblíquo sim. Ele é o responsável pela colocação, não é verdade? Sim, ele está sendo colocado aqui em relação ao quê? Ao meu verbo. Show? Show. Se eu tenho a figura do verbo e tenho alguém que veio antes, eu tenho a próclise. Você sabe disso. Se veio depois, eu tenho a ênclise. Se veio ao meio do meu verbo, eu tenho a mesóclise. Ok. Tudo até aí não é novidade para você, certo? Certo. Agora vamos à pegadinha. Assinale a alternativa que contém o mesmo tipo de classificação. De novo, Marcelo, de novo. O que é que eu estou querendo te mostrar? Que quando ele quer jogar uma pegadinha, uma casca de banana, são questões mais difíceis mesmo, assim, do ponto de vista da observação. Ele cobra a classificação e a ocorrência, ou seja, você vai ter que analisar se ali é próclise, ênclise ou mesóclise, certo? Porque ele pode dizer assim, olha, o C na linha X está em próclise. Aí primeiro você tem que analisar se isso é verdade, a afirmativa. Aí, depois ele vai te cobrar se essa próclise é igual ao do texto original, se ela é facultativa, se ela não é, se há um fator de atração no original, se não há. Tá entendendo? Então, a classificação e a ocorrência, de novo, tal qual, vou até voltar para ti, ó, tal qual a questão de número 1. Na questão de número 1, ele cobrou, ó, semelhante, ele cobrou, né, a ideia de semelhança e com a mesma classificação. Aqui é a mesma coisa, ó. Ele quer um que tem a mesma classificação e ocorrência, certo? Que é a mesma coisa que semelhança. Ok. Então vamos lá. Ó. A letra A diz assim: o delicado tubo de seda que se elevava. Opa, calma aí. Como a corola de um lírio. Ok, como a corola de um lírio. Ok, esse Czinho tá aqui. B. Se fosse um calçado de folha saído da loja, não teria tanto valor. Opa, tá aqui o C, tranquilo. Agora, porém, que de novo o tinha, o pronome oblíquo, ok, o tinha diante dos olhos. D. A fragrância voluptuosa que se exala, a qual se exala ao mesmo tempo do corpo e da alma, ok. E uma das mãos torna-se pé. Tranquilo, percebi ali todas as vezes em que o pronome apareceu, certo? Certo. Primeira coisa que eu vou buscar, eu quero a mesma classificação. Se eu quero a mesma classificação, eu tenho que olhar, olha, o original está em próclise, em ênclise ou em mesóclise. Vamos lá? Ó, na sola, se desenhava. Opa, veja, visualize. A expressão na sola, em que eu tenho ali, antecede a expressão se desenhar. Ok. Se desenhava veio antes do verbo, então é um caso de próclise. Show. Na letra A, eu tenho ó, o delicado tubo de seda que se elevava. Note, o qual se elevava. Veja que esse C está aqui por conta de um fator obrigatório que é este Q. Este Q é fator de próclise. Tranquilo? Tranquilo.
Note que aqui é um caso de uso de próclise obrigatório. No texto original, eu tenho um caso facultativo de uso de próclise. Ó. Este caso aqui é facultativo. Eu poderia dizer o seguinte, ó, eu poderia dizer, ó, na sola desenhava-se a curva graciosa da planta sutil. Poderia, sem nenhum problema. Poderia colocar dessa forma. Tranquilo? Porque não há fator de próclise. A letra A tem a mesma classificação, é próclise. Mas a ocorrência da letra A não é igual. Por quê? Porque no caso da letra A eu tenho uma obrigação de utilizar a próclise. Então, ó, não é o que eu quero, vou botar só o xzinho. B, se fosse, veja que o se aqui nem tem a mesma classificação. Esse primeiro se aqui é um pronome oblíquo, tranquilo. Esse se aqui é uma conjunção condicional, ó. Se fosse calçado em folha, então risquei também, tirei, beleza. C, agora porém, que, de novo, o tinha diante dos olhos. Calma aí. De novo, o tinha diante dos olhos. Note que essa expressão o que aí está, ela está nesta condição, ou seja, nesta aparição que aí se encontra, em próclise. Sim, então esse cara aqui está em próclise. Beleza, perfeito. Até aí, tudo ok. Só que há o porém, né? Eu tenho que analisar se o fator é obrigatório, se eu tenho um fator obrigatório de próclise, se é um caso facultativo do uso de próclise. Então, são fatores que eu devo levar em consideração. Note que aqui na letra C eu tenho agora, porém, que, de novo, o tinha. Veja que não há fator de próclise. E este termo, este pronome o que aqui está em próclise. Ok? Ok. Como não há fator, eu tenho um caso facultativo, igual ao original. Eu posso usar próclise ou eu posso usar ênclise sem nenhum problema. Então, deixa a letra C aqui quietinha. D. A fragrância voluptuosa que se exala. Note, olha o que aqui, ó, fator de próclise. Então, eu já vi que não pode ser. Porque eu quero um caso de próclise facultativo. Marcela, a questão é difícil. Pois é, mas a nossa intenção aqui é trabalhar justamente com questões que sejam pegadinhas mesmo, mais complicadas, né? Complexas. Uma das mãos torna-se. Calma aí. Veja que a classificação aqui nem próclise é, ó, ela está em ênclise. Ah, Marcelo, mas ali seria uma ênclise facultativa. Seria, de fato, eu poderia dizer, uma das mãos se torna pé, sem nenhum problema. Mas ele quer classificação e ocorrência. Pai eterno. Então, risquei, ó. Gabarito é a letra C de casa, correto? Questão de número 2, gabarito, letra C de casa. Tranquilo? Show de bola. Vamos lá, vamos tocar o barco, vamos para a próxima questãozinha aqui, próxima pegadinha da IDECAM. Tomar um golinho de água rapidez. Diz assim, assinale a alternativa em que a palavra indicada exerça no texto papel adjetivo. Pois bem, ele quer uma expressão que exerça, ó, papel adjetivo. Marcelo, isso é pegadinha? É, e muito pegadinha. Por quê? Quando ele fala papel adjetivo, você deve analisar dois aspectos, ó. O primeiro deles é se de fato eu tenho um adjetivo, eu tenho que analisar se eu tenho um adjetivo ou se eu tenho o chamado pronome indeterminado ou indefinido, né? Indefinido. Qualquer um desses termos aqui vai me servir, tá? Ok, Marcelo. Mas outro termo me serve? Serve. Eu vou colocar assim, ó. Para não colocar só uma classe ampla, eu nem preciso colocar isso, ó. Basta colocar pronomes, no geral, né? Se eu colocar pronomes aqui, ó, já vai abarcar pronomes. Porque os pronomes, eles podem desempenhar a função de adjetivo. Então, acabou aí. Veja, quando ele cobrar este tipo de questão, quando o seu examinador vier a cobrar esse tipo de questão, e lembrando, eu estou trabalhando com as pegadinhas, você vai analisar se eu tenho um adjetivo ou um pronome, porque o pronome pode ter papel adjetivo. E veja que aqui ele não pede um adjetivo, meu aluno, ó, ele pede um papel adjetivo, tá? Ele pede um papel adjetivo, tranquilo? Olha a letra A, escritora, na linha 3, ó, trecho. Dentre os convidados estavam a escritora, aí tem o nome dela, Shohana, acho que é isso, Shoshana, Shohana, enfim. Aí tem aqui o termo a escritora, ó. O que é que eu percebo, ó? Que antes da expressão escritora, eu tenho um artigo aqui, ó. Artigo, escritora é a escritora, que é um substantivo. Eu quero que tenha papel adjetivo, não é a letra A, já risquei. B, essas. Trecho. A França está em posição favorável para levantar essas questões. Veja, a França levanta questões, que é um substantivo, mas não são quaisquer questões, são essas questões. Marcelo, eu sei que essas é um pronome, Marcelo. Demonstrativo, eu também sei. Eu sei que é um pronome demonstrativo.
demonstrativo. Correto, é um pronome demonstrativo, mas guarda. Todos os pronomes demonstrativos possuem a capacidade de serem também um papel adjetivo, de possuírem um papel adjetivo. Porque o adjetivo ele não qualifica? Sim, aqui está qualificando, ó. Não são quaisquer questões, são essas questões. Está dando uma qualidade das questões. Sim. Ah, Marcelo, então beleza. E se essas aqui têm papel adjetivo? Tem, mas deixa aí. Letra C. Deriva. Ele diz assim, ó, hoje está à deriva. Note, deriva aqui não vai dizer que é verbo, deriva aqui é um substantivo. Até porque há a crase aqui, ó, não tem crase antes de verbo, obviamente, né? A crase aqui está diante de um substantivo, é o modo, tranquilo? É o modo à deriva, seria o modo como está, que é uma locução com valor adverbial, recebe aqui, locução adverbial feminina, crase obrigatória. Ok, mas não é o que eu quero, ó, porque a expressão deriva é um substantivo. Continua, letra D. Pior, existe de melhor e de pior. Muita gente foi e jogou aqui, ó. Ah, pior aqui é um adjetivo, é não. Por quê? Existe de melhor, melhor substantivo, ok? E existe de pior, pior substantivo também. É o melhor, o pior, tranquilo? Se eu digo assim, ó, ele é o pior, ele é o pior. Esse pior aí está qualificando ele. Sim, neste contexto, o pior funciona como adjetivo. Agora, no contexto do texto original que aqui está para a gente, existe de melhor e de pior em termos de governança. Pior aí é substantivo, correto? Então, tirei. Vamos letra E. A proposta foi reprovada. Aqui é pegadinha maldosa, bicho. Ah, aqui é maldade pura. Por quê, Marcelo? Porque, veja, reprovada aqui está seguido do verbo foi, ó. Eu tenho o verbo ser, mais um verbo que aparece com o final ado ou com o final ido. Neste caso, ó, ado ou ido. Neste caso, ada, para quê? Para concordar com proposta, né? Ou pode ser o ada, eu vou colocar bem aqui, ó. Ser mais ada. Foi reprovada. O que é que eu tenho aqui? Na verdade, eu tenho a chamada locução verbal. É uma locução verbal que se apresenta, né, na chamada voz passiva. Olha o agente da passiva aqui, ó. Foi reprovada pela mesa diretora. Veja que pela mesa diretora é o agente da passiva, mostrando para mim que o quê? Que eu estou diante desta situação de uma ideia que é um verbo. Aqui é um verbo, tranquilo? Show de bola. Então, eu descartei. Aqui é o agente da passiva. Show. Então, aqui eu estou diante de um verbo. Descartei. Qual é o meu gabarito? O gabarito só pode ser a letra B de bravo. Ó. Letra B de bravo. Outra pegadinha da banca de Decan. Continuando. Tocando o barco, questão de número 4. Assinale a alternativa em que a concordância verbal se mostra adequada à norma padrão. Tá aqui. O examinador vai brincar com esse tipo de situação. Veja, como eu estou trabalhando especificamente com questões que já foram cobradas, são recorrentes, né? E que são tidas como pegadinhas, eu não vou aprofundar muito no assunto. Eu vou mostrar para você, você vai diferenciar aqui comigo, tá certo? Olha lá, ó. O que é que nós temos? O que é que você precisa aqui? Do que você precisa lembrar? O verbo haver e o verbo fazer, como regra, são verbos impessoais. Concorda comigo? Sim, são verbos impessoais. Só que eu posso ter o verbo principal, ó, eu posso ter o verbo como sendo principal, ou eu posso ter o verbo como sendo auxiliar. Calma aí, verbo e verbo. Aqui, ó, é o verbo auxiliar, o primeiro é o auxiliar, certo? Certo. E o segundo é o principal, correto? Correto. Guarda essa informação. Um tantinho de tempo. Vou separar aqui para falar acerca desses dois verbos. Ok. Bem aqui eu vou colocar para ti alguns verbos que são muito importantes, tá? Sobretudo esses dois. Verbo haver e o verbo fazer. O verbo haver e o verbo fazer, como regra, eles são impessoais, ou seja, eles não aceitam sujeito. Olha para mim. Então, eu não posso falar assim para você, ó. Fazem 2 anos que não a vejo. Não posso. Fazem 3 dias que não como. Não posso. Por quê? Porque o verbo fazer é impessoal, ele não aceita sujeito. Faz 2 dias, faz 3 anos. Ok. Verbo haver, mesma coisa. Há 2 anos não a vejo. Você não vai falar há 2 anos. Claro que não. Ou havia 5 dias que eu não saía de casa. Havia 5 dias. Ok. Eu não posso dizer haviam 5 dias. Por quê? Porque o verbo haver é impessoal. Você já pegou, você já sabe dessa informação tranquilo. Qual que é o problema? O problema é que estes verbos, como regra, eles são impessoais, mas eles podem ser pessoais. Qual é a situação em que esses verbos vão ser pessoais? E, obviamente, sendo verbos pessoais, eles precisam concordar com a figura do sujeito. Que situação são essas? São essas, né? Essas indicações. Olha comigo, ó, que situações são essas? Ó, quando é que esses verbos aqui, eles serão pessoais? Quando eles forem
verbo auxiliar. Ok. Quando eles forem verbo auxiliar. Então, vamos colocar aqui, ó. Se eu tiver aqui o verbo haver e o verbo fazer. Qualquer um desses verbos como auxiliar, correto? Verbo auxiliar, haver ou fazer, haver ou fazer. Tranquilo. E, veja, trocar a corzinha da caneta aqui, trocar a corzinha do marca-texto, esse verdinho aqui. Ok, vou desenhar bem aqui, porque nós vamos colocar uma informação importante. Ok, só para você massificar, só para você guardar. Note a importância. O verbo principal não pode, não pode ser o verbo haver ou fazer. Tranquilo? Show. Então note, quando é que o verbo haver e o verbo fazer serão verbos pessoais? Quando eles forem verbo auxiliar, quando qualquer um deles aparecer como um verbo auxiliar, e o verbo principal não for haver e não for fazer, for qualquer um outro verbo, que não eles dois. Tranquilo? Show. Vamos dar um exemplo. Ó. Olha a letra A. A letra A diz assim, ó, devem haver diversas novas propostas. Parou. Quando é que os verbos terão a ideia de pessoalidade? Quando eu tiver o verbo haver e o verbo fazer, no caso desses dois, né? Serão pessoais quando eu tê-los, na verdade, né? Nós tivermos, né? Para colocar a concordância adequada. Quando nós tivermos esta acessão do verbo haver ou do verbo fazer na posição de verbo auxiliar e o verbo principal não for ter ou haver. Olha comigo a expressão aqui, ó, devem haver. Eu pergunto, quem é o verbo principal? É o verbo haver, ó. Se o verbo haver ou o verbo fazer aparecerem na posição de verbo principal, toda a locução é impessoal. Então, eu não posso dizer devem haver diversas propostas. Não, deve haver. Risquei. Por quê, Marcelo? Porque o verbo haver, na posição de verbo principal, assim como o verbo fazer, na posição de verbo principal, e é sempre o segundo, tá? O primeiro é auxiliar, o segundo é o principal. Na posição de verbo principal, não vai aceitar a figura da concordância. Então, já risquei. Continuando. Olha a B, a diz assim: há de haver vários egressos. Há de haver. Quem é o verbo auxiliar? É o haver. Ok. Mas quem é o verbo principal? É o haver também. Diversos egressos, teoricamente, é o nosso sujeito. Teoricamente. Certo? Porque, como eu estou diante de um verbo impessoal, isso aqui é um objeto direto, não aceita concordância. Então, já encontrei meu item? Acredito que sim. Vamos ler o restante. A C diz assim, ó, devem fazer, calma aí, devem fazer 5 anos. Quem é o verbo auxiliar? Devem, quem é o verbo principal? Fazer. Como o verbo principal é o fazer, toda a locução se torna impessoal, ó. Caso o verbo principal seja haver ou fazer, toda a locução ela está sob uma ideia de não poder fazer concordância, ou seja, é impessoal. D. Hão de fazer 3 dias. Calma aí, verbo haver, mas o principal é fazer. Então não pode, é há de fazer. Então riscou também. Por fim, há de existir proposições verdadeiras. Qual que é o erro aqui, Marcelo? Veja que o verbo auxiliar é o haver. E o verbo principal, meu caro, não é haver e nem fazer. Oxi, então deveria concordar? Sim, deveria ser hão. Ó. Hão de existir proposições verdadeiras, por isso está errado também o item E. Caramba, rapaz, gabarito letra B de bravo. Tranquilo, pegadinha malvada, mas vai guardando aí, vai colocando teus alfarrábios que mais à frente você vai utilizar todas estas asserções aí nas suas provas da IDECAM. Vamos continuar com as pegadinhas aqui da Banca IDECAM. Só o suprassumo. Olha a questão de número 5. Leia as afirmativas abaixo e assinale aquela que se mostra adequada quanto ao uso do elemento de coesão textual descrito. Vamos lá. Em 1929 foi a Grande Depressão no mundo. Naquela época, muitos perderam, né, na construção. Ok, muitos perderam. Veja, este naquela aqui, ele representa o que dentro da nossa análise? Você sabe que existem termos, eu vou listá-los aqui para você, só a fim de que tenhamos aqui como forma de recordarmos alguns aspectos importantes. Existem termos que são chamados de
termos esofóricos, ok. E existem termos que são chamados endofóricos, ok, endofóricos. Ok, Marcelo, esofóricos, endofóricos. Show de bola. Só a título de curiosidade para relembrarmos, obviamente, aqui. Os termos esofóricos são aqueles que estão fora do meu texto. Só tem uma classificação. Esofórico é termo deítico, certo? Então, todo termo esofórico é deítico. Já o termo anafórico, eu vou utilizar aqui o lilás. Já os termos endofóricos, melhor dizendo, ou seja, estão dentro do texto, eles podem ser anafóricos, eu posso ter a figura da anáfora, né? Anafóricos, ok, anafóricos. Ou eu posso ter também os termos que são chamados de catafóricos, Cuidado. Por quê? Porque por muitas das vezes eu já vi o examinador cobrar assim, né? O examinador da IDECAN cobrar assim. Ele vai lá e coloca, olha, na letra A, o termo em destaque é um termo esofórico. E na letra B ele vai e coloca, é um termo deítico. Você sabe, desde que esofórico é a mesma coisa, você já pode cortar, né? Já pode eliminar aí nessa sentença, então, a utilização, né? Estes dois termos aí. Tranquilo? Porque todo esofórico é um termo deítico, assim como todo deítico é um termo esofórico. Show! Mas continuando, ele coloca o seguinte pra gente, ele dispõe, né, o seguinte pra gente. Letra A. Ele diz assim, ó. Marca texto, deixa eu pegar aqui o amarelinho. Vamos lá, ele diz assim, ó. O naquela que aí está. Ele diz que esse termo é uma anáfora. Não à toa essa questão está aqui. Ah, Marcelo, eu fiz todas as questões, errei 8, errei 9. Tudo bem, cara, o momento de errar é isso daqui mesmo. E são as questões mais complexas, né? São as questões ditas como pegadinhas da banca, né? Este termo aí, ele diz que é uma anáfora, mas isso aqui está errado. Por quê, Marcelo? Porque você vai se lembrar de que o naquela época aí faz uma menção não ao 1929 que aqui está, faz uma menção ao tempo. E quando você tiver referência a tempo, guarda essa informação. Ah, tempo, aquele tempo, certo? Nesse tempo é uma relação que está fora do texto. Ok, se está fora do texto eu estou diante de um deítico ou de um termo esofórico. Tanto faz. Então, na letra A seria deítico esofórico, como ele quisesse chamar. Tranquilo? Então, não é a letra A. Olha a letra B. Ó. A B diz assim, gostaria de vê-la novamente. Minha querida filha. Ele diz que isso aqui é uma catáfora. Calma aí, Marcelo. Catáfora? Catáfora é quando eu antecipo. Ó, catáfora, o termo catafórico, é um termo de antecipação. Sim, antecipa. Ok. Ao passo que a anáfora, o termo anafórico, é um termo que retoma. Retoma. É um termo de retomada. Ok. Show. Como ele disse que esse lá aqui está antecipando, e vamos ver se é isso mesmo, ó. Gostaria de vê-la. Vê-la quem? Minha querida filha. Note que o lá aqui faz referência à minha querida filha, que ainda será citado. Este é o termo catafórico? É. Gabarito, letra B. C. Estas são as duas regras. Calma aí. Eu coloquei antes o termo, ok? E vou citá-lo depois. Ou seja, eu trouxe, antecipei o elemento. Estas são as duas regras. Quais? Não beba e volte cedo. Ele diz que isso é uma anáfora. Na verdade, eu antecipei, então é uma catáfora. Ó, eu trouxe os termos antes de citá-los. Ok. Se eu estou antecipando, eu estou diante de uma catáfora e não de uma anáfora. Risquei também. D. O deputado fora preso. A polícia prendeu diversos documentos com ele. Ele diz que esse ele aí, meu aluno, é um deítico. Não, 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 não. Tá errado. Porque esse ele faz remissão a quem? A deputado. Está dentro do texto, ó. Na verdade, isso aqui é uma anáfora, né? Um termo anafórico. Risquei. A luta está marcada para a próxima semana. Nós, melhor dizendo, a esperaremos. Ok, nós esperaremos quem? A luta. Este a retoma ó, a figura da luta lá no início. Ó. Nós a esperaremos. Ele diz que esse elemento é um deítico. Não, né? Você já sabe, este termo aí é uma anáfora, é um termo anafórico, porque faz aí a retomada de um elemento.
Gabarito, portanto, letra B de bravo. Show? Toca o barco, vamos para a questão de número 6. Questão de número 6 vai trabalhar aqui com o uso de hífen. É um ponto que a banca tem cobrado recentemente até demais. Então vamos lá. Marcelo, vamos nos lembrar aqui de algumas asserções importantes? Bora. Eu tenho aqui a figura de uma vogal, ok. Eu vou ter aqui a figura também de uma vogal, ok. Eu vou ter aqui a figura de uma consoante, ok. Consoante, ok. Eu vou ter aqui também a figura de uma consoante. A regra é igual para vogal ou para consoante. Como assim, Marcelo? Note, ó. Se eu tenho a palavra um, vou colocar um espacinho aqui, ó. Palavra um, terminando. Terminando. Em vogal, se eu tenho a palavra um terminando em vogal, e a palavra 2, vou colocar aqui, ó, começando lá, começando, canetinha, começando com a mesma vogal, o que é que vai acontecer, Marcelo? Terminou em vogal, a primeira palavra. A segunda palavra começou em vogal, com a mesma vogal. O que é que vai acontecer? Eu vou usar o hífen, ok? Ok, Marcelo. Usa-se, deixa eu só ajeitar isso aqui, usa-se hífen. Ok, usa-se hífen. Ok? Ok. Se eu tenho uma palavra que termina em vogal e a outra começa com a mesma vogal, vou usar hífen. Show de bola, show de bola. Marcelo, com a consoante, a mesma brincadeira, certo? Não vou desenhar não, porque não precisa não. É só colocar para você, a mesma brincadeira. Se eu tenho uma consoante do lado de cá, uma palavra que termine em consoante, aqui, ó. Desse lado de cá eu tenho uma consoante. Desse lado de cá eu tenho a mesma consoante iniciando a segunda palavra. Eu vou ter de utilizar a figura de quê? Do hífen, correto? Marcelo, não ficou muito claro. Então vou dar um exemplo aqui para você, meu boneco. Ó, eu tenho a palavra micro. Eu tenho a palavra ondas. Ok. Eu tenho a palavra alto, só palavras que já foram cobradas. Auto, do lado de cá, e escola, do lado de cá, escola. Ok? Ok. O que, que você vai fazer, boneco, na hora da prova? Você vai marcar aqui e ver. Ó, a primeira palavra terminou em vogal. Foi, terminou em O. Se fosse uma consoante, opa, eu iria olhar, terminou em consoante. Tem como terminar? Tem, terminar assim S. Como, por exemplo, microsondas, por exemplo. Microsondas, não são ondas, sondas. Ok, usaria hífen, obviamente. Aí eu tenho do lado de cá, ó, um Ozinho. Veja, ó aqui, ó aqui. Pergunta: a vogal que terminou a primeira palavra é a mesma que iniciou a segunda? É. Então o que é que vai acontecer? Usa hífen, tranquilo? Por isso que a expressão micro-ondas é uma expressão que recebe a figura do hífen. Ok. Mas veja comigo o exemplo 2. No exemplo 2 eu tenho o seguinte, ó. No exemplo 2 o que eu tenho é a palavra auto, que termina em O, e escola, que começa em E. Ao unirmos autoescola, eu pergunto: a vogal que terminou a primeira palavra é a mesma que iniciou a segunda? Não. Então aqui, ó, eu não vou utilizar a figura do hífen, ó. Então aqui eu não uso hífen. Autoescola é escrito junto, tá certo? Não usa hífen aqui. E por aí vai, para consoante, da mesma forma. Marcelo, então você está querendo me dizer que a única forma de utilizar como regra o hífen é terminou em vogal, começou em vogal e são vogais iguais? Sim. São iguais? Não usa hífen. Essa é a regra geral. Até porque o acordo ortográfico ele quer diminuir a quantidade de colocações, né, de hífen, ok? Assim como quis diminuir a quantidade de acentuações. Perfeito.
Neste caso, a autoescola é um exemplo que não recebe hífen, porque terminou em vogal, mas começou com vogal diferente. Se fosse consoante, se fosse consoantes iguais, hífen. Consoantes diferentes, não hífen. Muito fácil, né? Agora vamos ver a pegadinha. Bora lá, ó. Cuidado, ele diz assim: nas linhas 11 e 12, não importa o texto aqui pra gente, vice-presidente e secretário-geral são exemplos de palavras em que se empregou corretamente o hífen. Sobre o emprego do hífen, assinala a alternativa em que a regra de seu uso não tenha sido corretamente observada. Então, cuidado tá aqui, ó. Olha o tamanho do não. Ele ainda deixa nítido para você, ó. Não se tenha sido observado, não se tenha sido corretamente observado. Vamos lá? Bora. Socioeducativo. Opa, vai hífen ou não vai? Opa, calma aí. Terminou em vogal, começou em vogal. São vogais diferentes, não vai hífen. Risquei, graças a Deus, um a menos. Olha a letra B, corréu. Deixa corréu aí. Micro-ondas. Micro terminou em vogal, ondas lá. Opa, vai hífen? Vai. Mas eu vou colocar um X aqui porque não é o que eu quero. Eu quero aquele que se tenha ocorrido de forma inadequada. Hiperrealista. Opa, Marcelo, consoante, consoante. Tá aqui um exemplo, ó, de duas consoantes aqui, tá certo? Na construção. Ah, tranquilo. Vai hífen? Vai, porque são dois R's, ó. Risquei. Anti-inflamatório. Anti-inflamatório. Vai hífen? Vai, porque são dois Is. São vogais iguais, ok? Por que na letra D usou o hífen? Porque terminou em consoante, começou com a mesma consoante a segunda palavra. É só essa brincadeira. Então, daqui você percebeu que a única acessão que não deveria receber a figura do hífen é a letra B, corréu. Marcelo, mas por que corréu não pode receber o hífen, ou não deve receber o hífen? Simples, porque eu tenho aqui a figura de uma vogal e aqui eu tenho a figura de um consoante. Quando é que eu falei que nós vamos utilizar o hífen? Só se a primeira palavra terminar em vogal e a segunda palavra começar com a mesma vogal. Ou a primeira palavra terminar em consoante e a segunda palavra começar em consoante. Como regra é isso. Corréu terminou em vogal, começou a segunda palavra em consoante. Não tem problema, não se usa aqui a figura do hífen. Como eu quero o item inadequado, eu quero aquele que não tenha utilizado da forma adequada, letra B é o nosso gabarito. Perfeito? Tranquilo demais da conta. Vamos continuar. Questãozinha de número 7. Nas últimas provas não foi cobrado, né? Ultimamente, né? Nós temos aí duas, três provas. Não, vou colocar mais, acho que umas 5 provas. Este termo não é cobrado, mas mesmo assim é importante colocar aqui, né? Que é a função desses dois pontos aqui. Eu quero que você fique atento, sobretudo, à função de explicação deste ponto, tá certo? Ok. Marcelo, o que é uma explicação? Explicar nada mais é que ir lá após os dois pontos e colocar um pois. A regra é essa. Joga um pois lá. Se funcionar, significa dizer que eu estou dando uma explicação. Veja comigo, ó. Naqueles dias as coisas ficaram melhores, pois a mãe estava com a família e, apesar do atentado, todos ficaram bem. Ponto. Note, eu consegui colocar o pois. Qual que é o valor dos dois pontos? Qual que é o valor que é introduzido? Letra A. É um valor de explicação. Certo? Certo. Mas vamos trabalhar os demais. Ele coloca aqui um valor de restrição, coloca um valor de enumeração, um valor de exemplificação e um valor de especificação. A letra B e a letra E significam a mesma coisa. Restringir e especificar. Mesma coisa. Qual o exemplo, Marcelo? Quando eu digo assim para você, não vou anotar, mas eu vou te dar um exemplo. Se eu digo assim para você, olha, de todos os sapatos que tenho, este é o mais bonito. Veja que eu estou especificando. Tranquilo? Estou retirando do meio de um elemento de um conjunto. Ok? Ok. Coloca um exemplo aí com os dois pontos. Se eu digo assim para você, ó, de todos os conselhos, de todos os conselhos, conselhos, de todos os conselhos, este é o melhor. O melhor. Amar a todos. Amar a todos. Colocar o todos bem aqui. Amar a todos. Ok? Ok. Veja que o que eu tenho aqui é um conjunto ó, de todos os conselhos. Aí eu vou ao meio deste conjunto e retiro um. Este é o melhor. O que é isso? É uma especificação ou uma restrição. Estou retirando do meio de um conjunto. O que é enumerar? Cuidado com enumerar, com exemplificar. Enumeração pressupõe uma colocação de numeral. Como regra, o examinador, principalmente o da EDECAN, quando ele coloca esse tipo de questão, claro, polemiza um pouco, porque o sentido é algo muito amplo, né? Subjetivo. De certo modo, são questões um pouco subjetivas.
Mas quando ele vai enumerar, e eu já consegui perceber isso ao longo das questões, ele costuma colocar, ó, 3 foram as principais ordens, né? As principais ordens foram 3. Aí ele enumera essas 3. Caminhe, corra, e nade, um exemplo, né? Ok. E o exemplo da exemplificação, quando ele quer exemplificar, é diferente. Ele diz assim, ó, o médico citou algumas proposições. 2 pontos. Caminhar pela manhã, viajar bastante e tomar líquido. Por exemplo, são exemplos aqui que eu estou dando para ti. Veja que neste caso eu tenho exemplificação. Eu não coloquei um numeral, não diz 3 exemplos, 2 formas, 4 exemplos, percebe? Tranquilo? Então são formas distintas, né, diferentes de se descobrir aqui essa acessão. Marcelo, eu estou com dúvidas. É uma questão que não é muito fácil mesmo de se resolver. O sentido ele é muito colocado em voga, né, no momento dessa construção desse tipo de questão. Marcelo, eu estou com dificuldade. O que é que normalmente, eu vou colocar aqui 75% das vezes, o examinador dá como gabarito? Letra A aqui, ó, a exemplificação. Não estou falando que ele dá como gabarito a letra A, né? Ele dá onde estiver aqui a exemplificação, tá? Normalmente é isso que ele vai colocar. Por isso que eu falo logo para ti, guarda o pois. Conseguiu colocar o pois? Consegui. Então o valor é de explicação, melhor dizendo, né? O valor é de explicação, como está aqui na letra A. Beleza? Tranquilo. Toca o barco. Temos aqui mais um texto, ele diz assim, leia o texto abaixo. Não é papel da escola ensinar o aluno a falar, isto é algo que a criança aprende muito antes da idade escolar. Talvez por isso a escola não tenha tomado para si a tarefa de ensinar quaisquer usos e formas da língua oral. Quando o fez, ou seja, quando tomou para si o ensino, né, foi de maneira inadequada. Tentou corrigir a língua falada errada dos alunos por não ser consciente com a variedade linguística de prestígio social, com a esperança, perdão, de evitar que escrevessem errado. Reforçou assim o preconceito contra aqueles que falam, diferente da variedade prestigiada. Aí ele coloca assim na questão de número 8, vamos lá. Não é o papel da escola ensinar o aluno. A expressão sublinhada desempenha a função sintática de. Ok, vamos lá. Expressãozinha sublinhada. Por que eu coloquei este termo aqui? Primeiramente, ó, ele coloca sujeito, objeto direto, objeto indireto. Pegadinha, Marcelo. Pegadinha? Sim. Primeiro ponto. Eu pergunto a você, o sujeito ele pode receber preposição, como é o caso aqui, ó, da escola? Não, não pode. Então já risquei. Ó, a letra A não me cabe. Percebe? A letra B diz assim, ó, objeto direto. Eu pergunto, o objeto direto tem preposição? Não. Então não me cabe. Aí ele vem e coloca o objeto indireto. Ó. O objeto indireto tem preposição? Tem. O complemento nominal tem preposição? Sempre. O adjunto adnominal tem preposição? Às vezes. Marcelo, e aí como é que eu saio desse problema? Justo. Seguinte forma. Analise comigo a quem a expressão da escola está fazendo referência. Vamos lá. Ó, não é papel da escola. Veja que a expressão da escola se liga à expressão papel. Ah, é verdade. Papel de alguém. Sim, sim, sim. Papel é o quê? Papel é um substantivo. Papel é um substantivo. Então, um termo aqui já rodou, né? A letra D, ou a letra C, perdão, já rodou. Por quê? Porque ele fala objeto indireto. Objeto indireto surge de verbo. Ah, é verdade. Se surge do nome, ou é complemento nominal ou é adjunto adnominal. Marcelo, e aí, qual é a diferença? Veja, eu tenho ou não tenho no meu texto uma relação de posse? Claro que tenho. Quando eu digo assim, ó, não é papel da escola, é mesmo que eu falar o seguinte, ó, não é papel dela. Veja que este da escola indica uma posse, ó, associada à escola. Sim, se eu tenho uma função de posse, eu estou diante de um adjunto adnominal. O gabarito aqui é a letra E. Show de bola? Cuidado com esse tipo de item. Questão de número 9, estamos quase acabando. Nona questão diz o seguinte, ó, passei. No trecho, quando o fez, foi de maneira inadequada. Aí ele grifou tentou corrigir a fala errada. Ok. Aí ele diz, o verbo em destaque, que é o tentou, é corretamente classificado quanto ao tempo e ao modo verbal como. Ponto. Primeiro aspecto importante. Aqui, tem que saber o tempo verbal? Tem que saber, óbvio, né? Tem que saber o modo verbal? Tem também que saber. Aí você vai se lembrar de que
eu tenho o seguinte. Falou em tempo, eu posso ter o tempo presente, posso ter o tempo futuro, ou posso ter o tempo pretérito. Ó, o pretérito, pretérito é igual ao passado. É igual ao passado. É a mesma coisa. Pretérito e passado são a mesma coisa, têm a mesma representação, correto? Correto. Então, tentou ali, ele é passado, não é verdade? É pretérito. Vamos ver se eu tenho pretérito aqui, alguma forma de pretérito, já para ir riscando. A letra A, ó. A letra A diz assim, ó, futuro do presente. Então, já risquei quanto aqui? Ao tempo, eu já consigo riscar, ó. Presente do indicativo. Presente nada. Pretérito é a mesma coisa que passado. Tentou ali, está no passado. A letra C diz assim, ó, pretérito perfeito, letra D, pretérito imperfeito, e a letra E, pretérito mais que perfeito. Show de bola. Descobrir qual que é o tempo. Marcelo, qual que é o modo? O modo eu posso ter. Vamos nos lembrar? Bora. Três modos aqui importantes. Ó. Três modos importantes. Eu posso ter o primeiro modo, que é o indicativo. Indicativo. Ok. Eu posso ter o segundo modo, que é o modo chamado subjuntivo, subjuntivo, ok. E o terceiro modo, que é o chamado modo imperativo, ok, imperativo, tranquilo. Aí temos o seguinte, ó, o que é, Marcelo, que está aqui no modo indicativo, é a certeza, certeza. Se algo é expresso com certeza, severidade, eu jogo, eu compro, eu tenho, eu posso, eu estudo, eu busco, eu analiso, eu leio, enfim, eu estou diante de certeza? Sim, então é indicativo. Qual é o subjuntivo? O subjuntivo é o campo, a ideia da dúvida. Quando eu digo assim para você, ó, se eu fizer, se eu trouxer, se eu mostrar, ok? Estou diante de um subjuntivo. Assim como se eu digo assim, ó, que eu faça, que eu tenha, que eu busque, que eu estude, é um subjuntivo. Já o imperativo como regra está associado a ordens, a pedidos, a conselhos, ok? Tranquilo, vamos buscar. Quando eu tenho no texto original a expressão tentou, eu estou dando uma certeza, né não? Ah, ele tentou, sim. Eu não disse talvez ele tentasse. Não, eu não disse tente, para dar uma ideia de imperativo, não. Então, no texto original, eu tenho um indicativo. Ora, eu tenho um pretérito, que é um passado. Tenho um indicativo, ok. Eu tenho um pretérito que é associado a um indicativo. Show. Note que na letra C, ele diz pretérito, ele coloca perfeito do indicativo. Aqui ele diz imperfeito do indicativo. E aqui ele coloca mais que perfeito do indicativo. Já analisei o tempo, já analisei o modo. Eu vou ter que me aprofundar ainda mais no tempo. Veja, eu tenho o pretérito perfeito, perfeito. A IDECAN não costuma cobrar o que ele significa, mas eu quero que você guarde. É aquele que indica algo único. Ação única, ação acabada, ação única do passado. Ó. Ação única. Quando eu falo assim para você, ó, eu estudei 4 anos para a OAB, um exemplo. Estudei 4 anos para a OAB. Isso é um exemplo, não é verdade? Sim. Esta ideia aí é uma ação única do passado. Eu estudei. Marcelo, mas eu poderia ter dito isso de forma imperfeita. Ó. Imperfeito. Como? Por uma ação que se prolongou. Ó, eu posso dizer assim para você. Ó. Eu estudava ação prolongada. Prolongada. Óbvio no passado. Eu estudava. Quando eu disse que eu estudava, é uma ação que se prolonga. Outro exemplo. Eu joguei futebol. Ação única, pretérito perfeito. Eu jogava futebol. Ação que se prolonga, pretérito imperfeito. Ou eu posso ter ainda o chamado pretérito mais que perfeito. Mais que perfeito. Mais que perfeito. O que é o pretérito mais que perfeito? É uma ação anterior à outra. Ação anterior, anterior a outra ação, a outra. Ok.
Ação anterior a outra. Acabou. Só isso, Marcelo, só isso. Dê um exemplo aí de pretérito mais que perfeito. Quando eu digo assim para você, ó, eu quisera anunciar as boas novas. Eu quisera. Eu trouxera novos trabalhos. Eu mostrara. Ele dissera. É uma ação anterior à outra. Ok? Show. No texto eu tenho tentou. A pergunta que eu vou fazer para você: tentou é uma ação única ou é uma ação que se prolongou? Ora, é uma ação única. Se é uma ação única, pretérito perfeito. Eu já sei que é do indicativo, porque indica certeza. A letra D diz pretérito imperfeito indicativo. Indicativo eu sei que é, pretérito eu sei que é. Mas ele não é imperfeito. Por quê? Porque seria imperfeito se prolongasse o ato de tentar. O ato foi único. Como é que seria? No pretérito imperfeito, seria ele tentava. Quando o fez, foi de maneira inadequada. Tentava corrigir a falha. Pretérito imperfeito. Então, risquei. Ele diz que é o perfeito, tá errado. É. Assim sendo, né, o nosso gabarito é a letra C, porque o pretérito é perfeito e não imperfeito, como ele afirma na letra D. É. Pretérito mais que perfeito indicativo. Não. Mais que perfeito seria tentara. Tentara mostrar, né? Tentara corrigir, ok? Então, gabarito é a letra C na questão de número 9. Vamos para a nossa última questãozinha, que trata acerca aqui das nossas pegadinhas, este mistureba que a IDECAN costuma fazer. Leia novamente o trecho abaixo, muito cobrado, tá? Mas muito cobrado. Diz assim, ó, por não ser coincidente com a variedade linguística de prestígio social, com a esperança de evitar que escrevessem errado, reforçou, assim, o preconceito contra aqueles que falam diferente da variação prestigiada. Note, ó, por não ser coincidente, fez o quê? Reforçou o preconceito. Ah, Márcia, onde é que tá a pegadinha nisso? Tá aqui, ó. A implica B, correto? Correto. Lá no bom e velho raciocínio lógico. Você estuda lá a tabela verdade, lei de Morgan, ok? Ok, você tem o A implicando B, não é verdade? É A implicando B. Correto demais. Tranquilo. Vem cá. Quando eu falo assim para você, ó, dentro dessa construção, A implica B. Quem é causa? Causa, como regra, é A. Como regra, causa é A. Quem é consequência? É B. Consequência. O B é consequência, como regra. Ok? Ok. Cuidado, a pegadinha tá aqui, ó. O diabo, meu amigo, ele mora nos detalhes, então você tem que ter cuidado. O diabo mora nos detalhes, então cuidado. Quem é causa? É o A. Quem é consequência? É o B. Cuidado para ele não inverter isso aqui, certo? Cuidado para ele dizer, olha, o que é que o elemento B representa em relação a A? Pegadinha da banca. O que é que o elemento A representa em relação ao B? Ó, o A para o B é causa. O B para o A é consequência. Cuidado. Veja, por ser coincidente, por não ser, melhor dizendo, né? Por não ser coincidente, reforçou o preconceito. Quem é a causa? Por não ser coincidente. Isso aqui é a causa. Vamos ver o que é que ele quer? O primeiro período, opa, é aqui em cima, ó. Começa neste por não ser coincidente. Em relação ao segundo, introduz uma noção de. Uma noção de. Concessão? Não. Causa? Letra B de bravo. Consequência? Não. Proporcionalidade? Não. Explicação? Não. Por que é que essa questão está aqui? Porque ela é very hard no nível de cobrança quando a IDECAN quer fazer brincadeira com o respectivo candidato. Ela faz assim, ó. Ela pega essa expressão, reforçou assim o preconceito contra aqueles que falavam de maneira diferente, por não ser coincidente com a variação linguística de prestígio social. Note, ela inverte. Reforçou assim o preconceito por não ser coincidente com a variedade linguística de prestígio social. Se ela fizer isso, se ela colocasse primeiro isso aqui, ó, reforçou, o que é que se torna? Reforçou agora é A ou reforçou agora é B? Note, reforçar continua sendo a consequência. Então, reforçar não passa a ser A, não.
reforçar, continua sendo B, ó. A expressão ainda é B. Marcelo, e esse por não ser? Por não ser continua sendo a causa, isso aqui continua sendo A. Então, na nossa representação, ficaria assim, ó. Eu tenho, reforçou assim o preconceito contra aqueles, eu tenho a representação de B, consequência. Reforçou o preconceito por, olha o B aqui, ó. O A, melhor dizendo. Por não ser coincidente com a variedade linguística de prestígio social. Veja que, apesar de eu ter trocado, a relação de causa e consequência continua. Só que toma cuidado, pelo amor de Deus. Quem é consequência? Note, eu estou partindo do pressuposto de que eu estou invertendo a ordem, ok? Marcelo, eu tive dificuldade, então você volta de novo um pouquinho no vídeo, vai revendo comigo aqui, vai repensando comigo aqui, porque eu quero que você domine essa relação. A consequência continua ter sido o quê? Reforçar, sim, o preconceito. Mas esse preconceito foi reforçado porque houve algo, ó, por não saber, por não ser, melhor dizendo, né, coincidente com a variedade linguística de prestígio social. Correto? Correto. Cuidado, ele vai brincar com A e B nesta representação, certo? Vai brincar quem é causa, quem é consequência, e vai ficar nesse vucu-vucu. Show? Ok. Bom, assim, eu acredito que tenha conseguido aqui contigo abordar os principais pontos, principal direcionamento para esta nossa prova no que se refere às pegadinhas que a EDECAM possa cobrar no dia da sua prova, tranquilo? Por falar nisso, nós temos um material voltado especificamente para esse edital. Você não vai encontrar questões direcionadas para outra banca, não. Estamos trabalhando 100% com a banca EDECAM. Questões de direito, questões de possíveis, né, aparições de administração, direito administrativo, raciocínio lógico, enfim, todas essas outras proposições, todos estes outros conteúdos que possam vir a ser cobrados também no seu edital. Marcelo, eu adquiri o curso, só que veio o edital e no edital, o edital previu ali uma nova ideia, como por exemplo, não sei, o edital trouxe ali direitos humanos, o edital cobrou direitos humanos, o que normalmente é cobrado, né? Mas vamos supor, não, vou colocar outra disciplina, criminologia. Não estou dizendo que vem criminologia e não virá, muito provavelmente, né? Mas vamos supor que o edital cobrou, uma suposição, criminologia. E aí, o que, é que vai acontecer? Eu vou ter que adquirir novamente um curso direcionado para criminologia? Não, seu curso vai subir, ó, totalmente 0,800 para você atualizado. Então, não perca tempo. 10 de R$ 129,70, este é o preço hoje, deste nosso super curso voltado para a Polícia Penal do Estado do Ceará. Rota 360, Rota 360, chame como preferir. O QR Code está na sua tela. Você não pode perder essa oportunidade de se tornar também aluno da Tribo Objetivo. Tranquilo? Eu espero que esta aula ela tenha sido proveitosa para você. Se o foi, deixa aqui abaixo seu comentário. Obviamente, deixa o seu like também, compartilhe com seus colegas, porque esses pontos, eles fazem diferença. Principalmente, muita gente vai falar, uma questão muito difícil, eu vou deixar de lado e tal. Existem questões que eu até digo, cara, deixa de lado, responde no final. Responde no final, isso não vai fazer a menor diferença. Vou dar um exemplo aqui. Cai lá na sua prova, sei lá, análise combinatória. Pega lá uma análise combinatória de 3 termos que você vai ter que permutar, depois vai ter que fazer combinação. Vale a pena para uma prova, bicho? Não vale. Não vale. Você não precisa acertar esse tipo de questão. Existem questões que estão lá pura e simplesmente para fazer com que você perca tempo. Estas questões aqui, elas são questões que sim, são um pouquinho mais trabalhosas, mas que exigem que você pense um pouquinho e no final das contas fazem a diferença, certo? Para quem não vai disputar, obviamente que 1 ponto, 2 pontos vai fazer a menor diferença. Agora, para quem está brigando lá em cima, nas cabeças, meu irmãozinho, com certeza faz, tá bom? Então vamos para cima, vamos para as cabeças, é tudo nosso, nada deles. Deixa o like aqui na transmissão, compartilhe também com o seu colega e deixe seu comentário se você puder. Vamos para cima, Objetivo Concursos, como sempre aqui, trabalhando em prol da sua aprovação. Tranquilo? Show! Até mais, forte abraço, fica com Deus, valeu! Olha, se você chegou até aqui é que com certeza você quer mudar a sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução para você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo que você precisa para estudar para concurso. Tem acesso a aulas ao vivo, comigo e com outros professores. Você tem acesso a aulas gravadas para todos os concursos públicos que você quiser. E claro, milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve estar muitas vezes duvidoso se realmente o Objetivo Play é para você. Mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu queria que você adquirisse o Objetivo Play na dúvida, para que se você não gostar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida, invista. Na dúvida, aproveite a chance de ouro de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos nos mais diversos concursos públicos.
O cavalo selado ele só passa uma vez. Se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu tô te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não tá afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs. Porque nós trabalhamos com PDFs que tem tabelas, imagens e gráficos. Assim você consegue sempre estar vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana que atrapalha a tua produtividade nos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de 2 horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor sua preparação, com um material conciso, enxuto e objetivo. E é por isso que nós somos o Objetivo Play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar nesse botão abaixo. E você vai lá para a nossa tribo. E dentro da nossa tribo você já vai ter mentoria comigo. E eu sim, vou coordenar todos o passo a passo dos seus estudos. Um dia, lá atrás, a minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso. Mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos, eu acertei o pé para descobrir onde é que eu estou errando. Em que pontos eu preciso melhorar? Por que eu estou errando no PDF, na resolução de questões? Por que eu não estou fazendo mapeamento dos erros do simulado? Por que eu não estou vislumbrando uma boa administração de como ver videoaula? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em 1, nem 2, mas em mais de 10 concursos públicos federais. Por que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas para isso vai precisar mudar a sua rotina e a forma de estudar. É por isso que eu estou te convidando de novo. O Objetivo Play é para você e a hora de entrar para a tribo é essa. Aproveite, apertando nesse botão que está lá embaixo. Você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional e nesse ano ainda se tornar servidor. Tamo junto, te vejo lá dentro.